Manhã Cidade. Entrevista. Olha só, gente, um estudo realizado em uma universidade italiana mostrou que a fofoca pode trazer efeitos positivos para o corpo, aumentando os níveis de ocitocina, que é chamado do hormônio da felicidade. Isso indica que uma fofoca saudável, sem malícia, pode funcionar como uma pequena terapia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da cidade a psicóloga Sayonara Nascimento. Sayonara, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia, Renata, bom dia a todos e todas. Que bom, é um prazer estar aqui novamente com vocês para tratarmos desse assunto que eu acredito que envolve toda a sociedade, né? Na verdade, nós estamos quebrando um tabu, esse estudo, né? Quebra um tabu, porque todos imaginam que fofoca é uma coisa ruim. Nós aprendemos que não é para fofocar da vida alheia. Não é para falar da vida do outro. Não é para falar da vida do outro. Não é. Quer dizer, temos a fofoca saudável, Sayonara. Então, antes de falar da fofoca saudável, eu vou falar só sobre a nossa necessidade de comunicação, né? Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. A gente precisa estar em sociedade, em comunicação com outras pessoas. E sim, diante do estudo, chegou-se à conclusão que a fofoca ela traz benefícios, né? Tanto porque no ato da fofoca, o corpo ele produz mais ocitocina, como também é uma forma do ser humano sentir-se incluído em meio a outras pessoas, né? Às vezes num movimento de grupo. É muito comum, às vezes, um grupo está conversando sobre um determinado assunto, sobre uma determinada pessoa, e aí a outra pessoa que está se sentindo, porventura, mais distante daquele grupo, ela pode começar a conversar como uma forma de se sentir incluída. É como se quisesse atenção, né? Peraí que eu quero participar disso aqui. Para se entrosar, tem que entrar na conversa. Tem que entrar na conversa. E tem também. Que trazer uma informação, né? Acrescentar alguma coisa. Agora, pior, quando a gente está conversando, analisando bem, quando a gente está conversando, a gente sempre está falando sobre... Sempre tem alguém ali naquela... A gente está falando de alguém. É o personagem central, né? De um fato e alguém está envolvido naquilo ali. Cientificamente, né? O que é que essa conversa, essa interação causa na gente, né? O Vitor falou aí sobre níveis de ocitocina, né? Que é o hormônio da felicidade, mas cientificamente falando, né? O que isso é capaz de fazer no nosso organismo? Essa conversa, esse bate-papo. O hormônio da ocitocina é o hormônio do prazer, né? Então, é onde a pessoa se sente bem fazendo tal ação. Porém, também é importante a gente pensar que o grupo é muito importante que a pessoa se sinta incluída. Quem já passou por uma situação de exclusão percebe o quanto traz sofrimento. Então, por exemplo, ambiente de trabalho, família, a pessoa perceber que, às vezes, a opinião que ela tem sobre determinada pessoa não é somente dela. E aí faz com que ela se identifique e entenda que, não é só uma opinião própria, ela está compartilhando com outras pessoas, então ela tem razão em ter aquele pensamento. A fofoca também ela traz benefícios no sentido de a pessoa saber com quem ela pode, em quem ela pode confiar, em quem ela pode investir na relação e também em quem ela deve se afastar. A gente, às vezes, por escutar situações, a gente vai percebendo que é melhor, em algumas situações, algumas pessoas, a gente não ter aquele convívio, aquele vínculo, aquela confiança. Porque a fofoca é uma relação de confiança. A gente, para falar sobre alguém, a gente precisa confiar naquela pessoa que vai escutar, né? E é isso. Mas tem muita gente que diz assim, né? Tem a fofoca feito a gente falou aqui durante o programa, né? A fofoca do bem, que é só um comentário, né? Comentar sobre algo que aconteceu. Você depois até diz pro alvo da fofoca, estamos falando de você. Você, né? Você viu o que aconteceu com fulano e tal, e que realmente aconteceu, né? Agora também tem as invenções, né? Tem gente que está sem assunto e começa a inventar histórias. As desconstruções. Né? Começa a ver, ou pega uma verdade e começa a dar uma floreada naquilo ali para ficar mais bonito, para ficar mais atraente. E aí isso vai ser uma coisa ruim, né? Sim. E também traz consequências judiciais, né? Importante lembrar, a gente precisa pensar que criar uma história que não é verdadeira, além de toda aquela situação de exposição, também é crime. Então, a fofoca, quando ela é disseminada de uma forma
maliciosa, né, para falar mal de alguém, ela pode ser considerada como injúria, difamação, calúnia, e a pessoa pode responder judicialmente. Porém, no estudo, né, que a gente traz aqui hoje, é vista a questão da fofoca quando ela é falada assuntos positivos, tá? E realmente, em sua maioria, a fofoca ela é mais sobre a vida das pessoas, sobre o cotidiano, sobre uma situação que aconteceu. Agora, claro que também tem consequências negativas dependendo da forma que é realizada. Tem uns dados aqui, viu, Renata, sobre essa pesquisa. Ela foi realizada por pesquisadores da Universidade de Pavia, na Itália. E qual foi a descoberta? Jovens que conversaram sobre outras pessoas em ambiente de confiança apresentaram esse aumento do hormônio da felicidade. Bom, o que ficava claro aqui? Sempre que as pessoas conversam em ambiente de confiança, já tinha um nível de ocitocina. Mas quando se tratava da fofoca, o nível era um pouco maior. A euforia, a fofoquinha. Talvez agora o ponto seja a gente tentar entender o que difere uma conversa normal, porque, bom, quando a gente está conversando, estamos trocando ideias, a gente está sempre falando de outras pessoas. Mas quando é que vira fofoca? E por que será que a fofoca é assim tão mais gostosa? Tão mais prazerosa? Tem que ter esse teor de... aqui entre a gente, né? Aqui entre a gente. É um segredo. Adrenalina. Não deixa de ser um entretenimento, né? Porque está ali falando sobre alguém, aí tem o desafio da pessoa não ver. Sim, a gente tem que entender, assim, tem que falar sobre as questões éticas da fofoca. Mas o interessante do estudo é falar isso, que ela também traz benefícios. E, assim, eu acredito que é muito difícil uma pessoa, ao longo da sua vida, não fazer uma fofoca uma vez, né? Então, é algo que acontece. Porém, a gente só precisa ver quando é algo que termina passando dos limites ou que traz notícias falsas, como eu falei agora, por exemplo, disseminando um boato. Isso. Né? Outra coisa também que é importante a gente perceber é que quem está ouvindo a fofoca, inicialmente pode se sentir superior, porque a pessoa confiou naquela pessoa para falar. Mas com o passar do tempo, ela também pode se sentir vulnerável. Porque se fulano ou fulana veio falar do colega para mim, então ele também pode falar de mim para o colega. Então, e se eu não tiver essa relação boa com fulano pro resto da minha vida, será que fulano não vai falar de mim? É um prazer imediato, mas também traz uma insegurança, né? Isso não precisa falar muito, porque isso é algo que até a experiência de vida traz isso, né, pra gente. A gente entende que quando a outra pessoa fala, ela também pode falar da gente. E tem um falar mal também, né? Tem gente que se reúne só para falar. Para fazer a censura da vida alheia, né? da vida alheia. Todo comportamento do personagem ali da fofoca é sempre algo censurável, né? Não devia ter feito isso, você viu o que fulano fez. E quem é alvo de alguma, né, ou de algum boato, de alguma difamação, psicologicamente, o que é que isso pode causar nessa vítima, né? Grande sofrimento, né? Grande sofrimento, e dependendo da situação muda a vida da pessoa, né? Por exemplo, uma notícia espalhada que seja falsa, ou até mesmo que não seja, né? Mas que seja de muita intimidade daquela pessoa, pode mudar totalmente o rumo da vida da pessoa, né? Já vi situações que a pessoa precisa sair da cidade, sair do ambiente onde está, porque não está suportando lidar com aquela situação. Então, pode trazer sofrimento. E claro. até um gatilho emocional mesmo, Sim. né? Desenvolver algum tipo de transtorno. Eu lembro de uma história, assim, da adolescência... Vamos fofocar. Vamos fofocar. Uma fofoca. Não foi comigo, né? Foi conhecido, não. Certo. Não, na verdade, era uma prima de uma prima minha, né? Aconteceu algo numa viagem, assim, de terceiro ano. E aí as pessoas começaram a falar algumas coisas e ela ficou psicologicamente bem prejudicada, assim, né? Imagina você passar, por exemplo, na sua rua, no seu bairro, e você saber que aquela reunião de pessoas ali
comenta, o assunto delas é você. E nessa idade de adolescência, né, é um Onde negócio existe mais complicado ainda, né, Sayonara? uma necessidade de aceitação do grupo, né? E aí, à medida que esse grupo está falando de você, é o contrário, o efeito contrário. Eu lembro que na época todas nós ficamos alertas, né, sobre isso, né? Era uma sala de aula, um grupo de amigos e de repente, né, ela passou a ser hostilizada e isso foi bem difícil de passar por esse período. Bom, mudou completamente o comportamento dela, uma menina super alegre, super feliz e isso... Sobre essas situações, Renata, eu recente conheci uma história que na verdade nem chegou a virar a fofoca ainda. Né? Uma situação que a pessoa viveu na vida particular dela e que por medo da fofoca a pessoa decidiu mudar de cidade, que foi o que a Sayonara falou. Ela não vai mudar de casa. Ela vai mudar de cidade, ela mudou a vida inteira. Como se quisesse esquecer. Uma situação de traição, e a pessoa, para não ser alvo das fofocas, porque é uma pessoa bem conhecida na cidade, decidiu mudar de cidade. Então, ela construiu uma versão para ser apresentada publicamente a respeito do assunto, e iniciou ali mudança de casa, pediu demissão do emprego, e só depois que aquele movimento todo se concluiu, é que se descobriu que, na verdade, era o medo de ser alvo da fofoca. Então, é uma questão que pode trazer prejuízo. Agora, o Fernando de Paula está lembrando também, já que estamos falando do lado positivo, saudável, que basta alguém dizer: fiquei sabendo de uma coisa aqui, depois te falo. Essa frase já libera, segundo ele, uma dose cavalar de ocitocina. Curiosidade. Depende. Eu quero dizer a você, Fernando de Paula, que depende. Para algumas pessoas, sim. Para outras, a ansiedade vai lá para as alturas, né? Conta agora. Vai demorar quanto tempo? Me diz, por que você não fala agora? E a pessoa fica o dia inteiro... A gente precisa se ver, porque eu tenho uma história para te contar. Conte logo. Não é isso, não. E assim, o que aproxima muitas pessoas é, às vezes, justamente isso, né? A opinião sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada pessoa que sejam iguais. Por exemplo, eu não gosto de uma determinada pessoa, mas eu não compartilho com ninguém. A partir do momento que eu percebo que minha colega ou meu colega também não gosta, existe uma identificação e uma sensação até mesmo de pertencimento, né? De saber que não é a única pessoa que está tendo aquela opinião. Isso até faz as pessoas se aproximarem, porque compartilham da mesma opinião sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada pessoa. Um outro aspecto da fofoca, Renata, a fofoca é um ambiente de debate. Olha, você está ali diante da situação. Tem uma pessoa que é personagem, algum comportamento ou alguma situação que a pessoa vivenciou. Você está ali falando. Nem sempre, apesar de você estar num grupo de amigos e tal, tem um ambiente de confiança, mas nem sempre as opiniões vão ser convergentes. Eu estou aqui com a Renata conversando, eu posso dizer, bom, eu acho que a fulana não deveria fazer isso. E Renata vai dizer para mim, não, eu acho que ela fez muito certo. Eu, se estivesse no lugar dela, faria a mesma coisa. Então, pode virar um ambiente de debate, né? Outro benefício também se eu sei que estão falando de fulano, porque ele age de tal forma, então serve de alerta para que eu também não aja dessa forma, para não virar alvo. Aprendemos uns com os outros. A fofoca também pode ser ali um espaço para você aprender com o que aconteceu na vida do outro. E tudo gira em torno da nossa necessidade, né? De viver em sociedade, de viver em comunicação. Como você citou, tem as diferenças entre um determinado assunto ou uma fofoca, realmente, né? Mas tudo está em torno da comunicação, do quanto a gente precisa viver com pessoas, né? Ninguém vive sozinho, ninguém passa... É saudável passar o dia ou dias sozinho, sem se comunicar com ninguém. A fofoca, nesse meio, o lado positivo é esse, né? A gente está falando, porque a pesquisa falou sobre, né, o lado positivo, né, que isso pode causar no nosso organismo. Mas aí, se você se reúne, como o Vitor estava falando no começo da entrevista, se você se reúne só para falar mal de alguém ou de determinado comportamento, como é que isso pode influenciar a nossa vida? Se você vive ali com pessoas que são tempo todo aquela conversa negativa, né? Que fulano fez isso, fulano fez aquilo, quem sou eu para julgar? Porque a gente falou do mal para a pessoa que é alvo, né? O centro da fofoca. Isso. Mas será que não faz mal também para quem está conversando, para os fofoqueiros? Para os fofoqueiros. Sim, porque vai assim, atrair uma visão de mundo de uma forma muito negativa. Né? A gente sempre orienta, assim, no acompanhamento psicológico, por exemplo, a gente sempre tenta fazer com que a pessoa consiga ver outras possibilidades daquela realidade que ela está vivendo.
Então, quando eu enfatizo coisas ruins, o lado negativo, a gente está indo somente por aquele caminho, né? Como se não houvessem outras possibilidades por exemplo, essa pessoa que está sendo alvo, né? É como se ela não tivesse nenhum ponto positivo, nenhuma qualidade. E a gente sabe que todos temos, né? Por mais que uns mais, outros menos. Às vezes no ambiente a pessoa se socializa melhor, outras não, a gente sabe. Mas todo mundo tem qualidades e defeitos, né? E aí enfatizar somente coisas ruins termina assim, é algo muito contagiante. Do jeito que enfatizar coisas boas é importante e é bom, enfatizar coisas ruins também traz malefícios, né? E se você conversa, você tem uma pessoa muito próxima, essa pessoa, ela só conversa coisas ruins, coisas negativas, mas é uma pessoa importante para você, né? Uma pessoa, um amigo, enfim, um parente, uma pessoa que você conhece há muito tempo. Como sair dessa situação, né? Você sabe que aquele tipo de conversa ali vai eliminando sua energia. Como sair desse tipo de situação sem simplesmente fechar a porta e ir embora? Porque aquela pessoa é importante para você. Como você citou, né? Vai levar um gasto a mais de energia da pessoa para estar ali, tanto na escuta, como também participando, sem querer ser deselegante, sem querer excluir aquela situação, aquela pessoa, né? Mas, assim, a pessoa não precisa contribuir, colaborar. Se você não concorda com o que está sendo falado, você não precisa colaborar com aquela situação somente para apoiar a outra pessoa. Eu não sei se colocar a sua visão vai adiantar, porque geralmente pessoas assim são pessoas que, por mais que você tente levantar um assunto positivo, uma possibilidade, uma saída... Olhar por outro viés, né? Essas pessoas, elas têm uma tendência, né, dependendo do momento da vida também que esteja vivenciando, elas têm uma tendência a realmente ver o lado ruim. Né? Então, não sei se vai valer a pena, se vai adiantar você tentar convencer. Mas você não é obrigada a concordar e a adentrar e a alimentar aquele assunto. É se munir, né? Se preservar, ouvir, mas não absolver e não dar continuidade ao assunto. Já que, por exemplo, o exemplo que você citou é vindo de alguém que a pessoa gosta muito. Isso, né? Uma pessoa próxima. Mas você sabe até que para a pessoa estar o tempo todo falando esse tipo de assunto, eu já estou aqui saindo um pouco do tema de fofoca, falando de assuntos em geral. Quando você percebe que a pessoa está muito focada em determinado assunto que não é positivo, né, não agrega nada, você já observa que a pessoa também não está numa vibe muito boa. Né? Tem que mandar fazer uma terapia também, né? O ideal, né? O ideal... a questão é que até a terapia a pessoa precisa aceitar, precisa sentir desejo, necessidade de fazer. Mas que é uma outra dificuldade, né, Sayonara? Assim, a pessoa sabe que precisa, mas não quero, não vou. Aí você... É preciso aceitar a necessidade e abraçar o tratamento, senão não funciona, não né? tem como ter Existem solução. os casos, né, que as pessoas procuram, mas realmente existem situações que a pessoa, nitidamente, ela merecia um processo terapêutico, mas não realiza. E aí a gente não pode obrigar, né? Renata, eu lembrei agora de Ariano Suassuna. Olha só. Ariano acho que gostava também de uma fofoquinha. Você falou semana passada sobre isso. Ariano tem vídeos aí, né, com falas dele, e ele dizia que não gostava de falar pela frente. Ele dizia, você fala pela frente, eu falo pelas costas mesmo. Eu acho deselegante falar pela frente, não custa nada. Espera a pessoa dar as costas e sair. Espera um pouco. E aí você fala a respeito dele, não tem problema. Mas a gente está falando aqui sobre a fofoca saudável, mas temos que lembrar do outro lado também. E agora com redes sociais, né, a gente tem até programa de TV aberta que o tema é fofoca. Né? Mas a gente tem que pensar também nos efeitos negativos. E um dos efeitos negativos foi o caso da Aniele Souza Silva. Esse caso foi revelado com grande repercussão. 21 anos ela tem. Lá em Minas Gerais. Estratégia digital... Né? Ela fez uma estratégia digital de disseminação de fofocas sobre moradores da cidade. Lá em Conceição de Alagoas. O que ela fazia? Disseminava as coisas a respeito da vida alheia e depois tinha uma grande proporção, algumas milhares de visualizações, e depois, para recuar, para minimizar os efeitos daquilo, ela cobrava ao alvo da fofoca. Então, tirei uma foto lá... Mas era verdade. Mas bom, ela construía também, né? Aquilo tinha um certo impacto. Mariazinha não queria aquilo lá. Ela dizia, para tirar é tanto.
Ela cobrava as pessoas. Uma empreendedora da fofoca. Uma empreendedora. Mas aí foi agir de má fé, né? Totalmente. Vai ser indiciada por extorsão. Nossa. E tem páginas também que dizem, principalmente nas cidades agora, né? Aí conta uma história e não diz o nome. Não posso revelar o nome porque dá processo. E às vezes nem é, né? O povo começa a chutar nos comentários e aí vai se criando uma realidade que não é a realidade. As pessoas vão chutando e, na verdade, o cara não disse nada com nada. Ele inventou uma história, uma blogueira, um não sei o quê. Falando de mineiros, agora me lembrei uma entrevista ao Pedro Bial, da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Ela disse que os mineiros têm mania de falar as fofocas e dizer, como diz o outro, ela disse, não dá processo, ninguém sabe quem é o outro. Ninguém sabe quem então é. Não dá processo, Tem né? isso então também. você tem, quem foi que te contou isso? Não, foi uma pessoa, foi alguém, e ninguém sabe quem foi, né? Mas isso que vocês falaram, né? Em relação a notícias da cidade, né? Nas mídias sociais. Para a gente ver o quanto é um assunto atrativo, né? O quanto nós, seres humanos, eu digo nós porque eu me incluo, né? A gente se atrai por notícias. É diferente quando, assim, é uma notícia sobre alguém ou quando é uma notícia sobre uma descoberta da ciência, por exemplo. A gente entende que existe muito mais interação quando é para falar sobre alguém, sobre um acidente, sobre uma briga, sobre uma situação que aconteceu. Porque a gente, é como se assim, a gente precisa do outro, isso é teórico, né? O Freud, o pai da psicanálise, ele diz isso, a gente precisa do outro para poder a gente se identificar. O nosso processo de constituição subjetiva, a nossa identificação depende do outro. Porque se não existisse o outro, como é que a gente ia saber quem é a gente? Né? Então, em comparação e em oposição, né? E isso, para saber... Eu reflito o fulano, eu me pareço com o fulano e sou o oposto de Beltrano. Exatamente. Né? Das duas formas, a gente precisa do outro. Então, quando eu vejo uma notícia que aconteceu com alguém, é muito comum essa curiosidade, porque é um ser humano, né, que está passando por aquilo. Então, como será estar naquela situação? Eu não estou, mas como será viver isso? Então, isso desperta muito nós, seres humanos, uma curiosidade. E agora, nessas postagens, né, de celebridades, agora sempre tem assim, no final, tem assim, o que é que vocês acham? Comentem. Comentem. Aí o pessoal vai para... Eu tenho um podcast que eu amo, assim, acompanho todos os dias, o Não Inviabilize, que tem várias histórias, e tem o Picolé de Limão, que é alguma história constrangedora, alguma coisa do tipo. E a Andréa, que é quem faz o podcast, assim, ela era maravilhosa, porque as pessoas contam a história para ela, querem que a história vá para o podcast. As histórias estão autorizadas. Então, né? Estão autorizadas. E aí ela tem uma forma de contar a história, que sabe? faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Ela é uma excelente contadora de histórias. E aí ela vai, às vezes as histórias, em muitos casos, refletem a situação de muita gente. E no final ela sempre coloca, o que é que vocês acham? E aí as pessoas de várias cidades, vários estados do país, as pessoas comentando, e tem um grupo no Telegram, sabe, com as pessoas opinando sobre as histórias. Ela sempre pede, por favor, muito respeito e carinho pelos protagonistas da história. Então não deixa de ser um podcast de fofoca. Mas isso faz lembrar, vou voltar lá pro Ariano, que também falava isso, né? Isso faz lembrar aquilo que se tem, digamos, como uma regra. Alguém deve estar pensando agora, bom, mas a maior parte das fofocas, 80% das fofocas é alguma coisa ruim. Você está falando de coisas constrangedoras que as pessoas riem a respeito. Até quem sofreu mesmo. Quem sofreu. Mas o próprio Ariano dizia, né? Tudo que é bom de passar é ruim de contar. De contar. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Então, geralmente, a fofoca acaba sendo por coisas assim, mais complicadas, o que não significa necessariamente que possa ser usado para você desconstruir o outro, colocar o outro para baixo, aí é uma outra coisa, né? E tem os mentirosos de plantão mesmo, Inventam história e agora manipulam vídeos, fotos. E isso a gente pode considerar uma doença mesmo, porque tem gente que conta assim, você sabe que a pessoa está mentindo e ela acredita naquilo ali e beleza. Foi massa, valeu. Existem pessoas, eu acho que todo mundo conhece alguém que tem essa fama, né, de trazer histórias realmente que são extraordinárias e que todo mundo percebe que não aconteceu. Só que, assim, cada caso é único, né, a gente não tem como generalizar, dizer exatamente o que é. O que a gente sabe é que não é esperado que isso aconteça. Às vezes é uma necessidade de aceitação, de inclusão, às vezes é um hábito, às vezes é por
má fé mesmo, né? Inventa uma realidade alternativa, né? O multiverso. Nem tudo é transtorno, às vezes é para se beneficiar. Mas, assim, existem casos em que as pessoas podem mentir, mas por um processo de adoecimento, né? Por estar numa... Às vezes a pessoa até enxerga as coisas diferentes. Então, ela pode mentir, mas para ela não é mentira, porque ela está enxergando, por exemplo, eu passei e tal pessoa olhou para mim. Às vezes a pessoa não olhou, mas ela entende que olhou. Então, para ela não é mentira. Então, assim, cada caso é específico, né? É único. Mas a gente precisa considerar que existem malefícios, né? A fofoca, ela traz benefícios, mas, eticamente falando, não é tão legal assim. Então, assim, a gente precisa também ter pessoas de confiança para partilhar assuntos, tanto pessoais, como se eu quiser falar sobre uma determinada situação. A gente precisa falar, eu ia até trazer uma citação de Freud novamente, que ele diz assim: a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas e boas palavras. Claro que aqui ele não estava falando sobre a fofoca, ele estava falando sobre a psicoterapia, né? Sobre a conversa, sobre a interação. Sobre o quanto a gente precisa falar. Mas pegando essa citação dele, é justamente isso, a gente precisa partilhar com pessoas, né? Também não vamos julgar quando alguém faz isso. A gente precisa partilhar assuntos com outras pessoas, mas que sejam feitos com pessoas de confiança e que a gente também sempre considere a nossa ética, né? Enquanto sujeito, enquanto pessoas, para não disseminar coisas ruins. Eu imagino comentar até... é uma coisa, né? Inventar e difamar é outra. E eu imagino até, Renata, que a fofoca traz um outro elemento também que me parece positivo. Às vezes é uma forma de você participar de situações que você não participaria. Bom, quem está vivenciando a maternidade, por exemplo, é a Joana. Mas quando as pessoas falam a respeito desse processo, de alguma maneira elas estão participando daquilo ali também. Tá? Às vezes até experiências que elas não vão ter. Imagine alguém que fez pessoas comentando sobre uma viagem que elas talvez não possam ir, lugares que elas não visitaram, mas a partir das fotos que elas veem, das roupas que as pessoas usaram, dos ambientes que frequentaram, das pessoas com quem estiveram, é uma forma delas também estarem naquele lugar, se colocarem naquele lugar, como se elas estivessem lá, participando daquele processo. Então, é uma maneira de você estar lá sem estar também. E sobre os mentirosos, a gente sabe que tem um mentiroso que ele sabe que a gente sabe que ele é mentiroso, né? E ele vai perturbar, na verdade, né? Você quer mais uma citação de Ariana, né? A gente vai, conta, a gente sabe que é mentira e ele, na verdade, ele nos diverte. E a pessoa termina com é verdade. É a mentira do bem, é a mentira para entreter. A Ariana dizia que era aquele que mentia por amor à arte, né? Isso. O maldoso não, mas o mentiroso por amor à arte, esse até agrega nas conversas. 8h59, não temos mais tempo. Sayonara, muito obrigada pela sua participação aqui, por falar com a gente sobre fofoca. Eu que agradeço pelo convite. E é sempre muito bom estar aqui falando, né, assuntos que envolvem a sociedade e a gente precisa discutir esses assuntos. É importante demais. Perfeito. Obrigado. Sayonara Nascimento, psicóloga. É isso. Vamos? Vamos. Ela está aí. Eu ouvi dizer